Bom, hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 20 anos. Para tentar fazer um balanço de como foram essas 2 décadas, o que mudou, nós estamos recebendo aqui a conselheira e presidente do Fórum da Criança e do Adolescente de Santos, Adriana Jandelli. Boa tarde, Adriana, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda ao Jornal da Tribuna. Obrigada pelo convite. E nesses 20 anos aí, a sociedade tem motivos para comemorar? Então, Tony, eu costumo dizer que sim, mas temos que comemorar com moderação. Muitos foram os avanços, o Estatuto nasceu de uma participação popular, ou seja, do povo mesmo, que levou uma proposta à Câmara Federal, mas existem ainda alguns pontos muito frágeis. Os avanços são claros, né? Hoje nós temos crianças e adolescentes sujeitos de direitos, nós temos a teoria da proteção integral à criança devidamente aplicada, ou seja, todas as crianças merecem a atenção de toda a sociedade, da família, né? Mas ainda temos muitos outros avanços. Olha, o Estatuto, lógico, ainda é visto por muitos como uma forma, de repente, de impunidade para menores infratores. Você é advogado, inclusive, pode dizer bem a respeito disso. Qual seria a sua opinião? O ECA, ele acaba causando isso mesmo, uma impunidade entre os menores de idade? Eu não entendo dessa forma, Tony. Assim, o Estatuto ele nasceu também em consonância com diversos instrumentos internacionais. Ou seja, a ordem internacional, a agenda internacional entende que criança e adolescente devem responder para os seus atos de forma moderada para obter também um tratamento. Não é só a punição. Esse sistema punitivo não se aplica à criança. Por quê? Ela merece uma atenção diferenciada, ela merece ser cuidada, tratada. E aí existem os entendimentos contrários, porque a sociedade vem de uma perspectiva punitiva. E não é essa a perspectiva do Estatuto. E a compreensão é diferenciada mesmo. Agora, em alguns casos, por exemplo, aqui um caso que chamou muita atenção na região, no caso da menina Emily, que ela foi morta por menores de idade que queriam a máquina fotográfica que estava nas mãos dela. Dos 4 acusados, 3 ficaram internados com aquela internação socioeducativa, todos já estão livres, e isso não acaba contribuindo para que o Estatuto seja mal visto pela sociedade, principalmente quem sofreu uma violência dessas dentro da família? Então, Tony, na realidade eu manifesto minha solidariedade a esse tipo de família que sofre essa violência, né? Mas, com certeza, se você observar na mídia, o caso puro e simples, realmente é mal visto, causa uma má impressão. No entanto, nós temos que buscar o histórico desse adolescente, dessa criança que cometeu essa infração. Ela merece um cuidado. Será que ela teve todas, né, as atenções necessárias ao seu desenvolvimento? É óbvio que a dor da família é imensa. Mas também nós temos um número muito pequeno de infrações cometidas por adolescentes, diante de toda a perspectiva nacional. Ou seja, o número de infrações cometidas por crianças e adolescentes é imensamente menor do que os de adultos. Agora, o que pode ser feito, na sua opinião? Uma revisão do Estatuto? Por exemplo, os pais de Emily, eles montaram a ONG Paixão pela Vida, está recolhendo assinaturas para mudar a emancipação penal, isso em casos de crimes hediondos, independentemente da idade de quem tenha praticado o crime. Eu costumo dizer o seguinte: quando nós conseguimos implantar todas as normas estabelecidas no Estatuto, tudo que lá está escrito, aí nós poderemos ter uma revisão. O nosso problema não é a norma errada ou distorcida. O problema são as políticas públicas criadas para atender a norma que não estão ajustadas às nossas necessidades. Ou seja, os adolescentes hoje não têm um programa de atenção tóxico-dependente adequado, não tem programas de atendimento à família. Isso tudo falta do poder público. Então, a gente não pode falar em revisar um estatuto que nós mesmos não aplicamos efetivamente. Bom, o tempo já é demasiado grande, 20 anos, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre a estrutura aqui regional. Antes, queria lembrar que é lógico que o Estatuto tem muitos e importantes passos positivos, entre eles o trabalho de organizações não governamentais, como a ONG Camará, que nós vamos mostrar agora esse trabalho da ONG já há 20 anos em São Vicente.
Eu entrei aqui, eu tinha 12 anos de idade, era bem pequenininha, assim. Eu vim acompanhando a minha irmã, né, que veio fazer dança do ventre, então eu não gostava muito, tal. Eu gostava de ficar mais na rua. Se continuasse assim como no passado, o presente de Michele seria outro, o que poderia deixar a jovem sem futuro. Mas há 5 anos ela descobriu a ONG Camará. Todo jovem precisa de uma base, né? Se ele tem uma base, né, para ele poder se sustentar, eu acho que ele precisa, assim, de apoio das famílias, né, dos amigos, todo, para poder participar das atividades, para poder conhecer outros horizontes. E o crescimento foi tanto que a adolescente de 17 anos já representou a ONG em um congresso mundial. É o aprendizado, né, de você, se você participar de mobilizações grandes como essa, acho que não tem preço. A organização não governamental trabalha com a inclusão de crianças e adolescentes na sociedade desde 1997. Hoje, 300 pessoas participam do trabalho. Além de atendimento psicossocial, né, que vai olhar para o universo particular de cada criança, cada adolescente, cada jovem, a gente oferece diversas oficinas, que são espaços formativos que implicam no desenvolvimento da consciência social, além de consciência pessoal, dessas crianças e desses adolescentes. Em 2008, a Camará foi patrocinada pelo Criança Esperança da Rede Globo. Todas as ações têm como base o Estatuto da Criança e do Adolescente. Teatro, dança, a gente também trabalhou aí formando jovens como agentes culturais, também trabalhamos com produção de vídeo, e a importância dela é tornar o cidadão, os adolescentes e jovens que atuam aqui na ONG mais críticos. Então, como que eles podem atuar maciçamente e mais criticamente desse contexto, de onde eles vivem, o que eles andam fazendo, né? Então, acho que é importante a gente olhar um pouco por aí. Entre uma atividade e outra, o grupo se reúne para discutir o trabalho. E como lidam diariamente com o ECA, pedimos a opinião deles sobre o Estatuto. Ainda não foi, na sociedade brasileira, implementado na sua complexidade como um todo. Ainda faltam muitas ações a serem implementadas para garantir efetivamente os direitos das nossas crianças e adolescentes a terem um desenvolvimento saudável. Mesmo assim, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, deve ser comemorada. Ele é um avanço porque ele vem de base social, né? Ele vem, como a gente fala, de baixo para cima, ele foi um direito construído por movimentos e pelas crianças e pelos adolescentes. E o que eu vejo de avanço nele, eu acho que nem tanto o avanço de ter um documento em si como referência, mas como a gente dá realidade para esse documento, né? Só uma pequena ressalva, a ONG Camará trabalha há 13 anos, não 20. 20 tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas voltando com você aqui, Adriana Jandelli, a análise na região. Como é que está a nossa região no que concerne aos trabalhos com crianças e adolescentes? Por meio da política pública. Certo. Com relação às ONGs, o trabalho é excelente. A Camará mesmo tem um trabalho muito bom e conceituado. Com relação às políticas públicas e os programas decorrentes do poder público, efetivamente nós temos que caminhar muito ainda. Tá? O trabalho é intenso, as prefeituras elas estão bem organizadas, mas ainda precisamos de muitos outros investimentos. Investimentos em capacitação do pessoal, em RH mesmo, né, um salário melhor, e investimentos diretos, mesmo em equipamentos, implementação de outros programas. Precisamos ainda percorrer um longo caminho com relação à política pública municipal de todas as prefeituras da região. E problemas pontuais, como o uso de drogas, o tráfico de drogas por parte de adolescentes. Como é que a senhora acha que deve ser feito esse combate, a punição? Bom, então, isso é um programa mesmo público, né? Como eu disse, nós ainda estamos muito carentes desse tipo de programa. Em Santos nós temos o Tô Ligado, mas é muito reduzido o número de adolescentes que ele atende, não dá conta da demanda, né? Efetivamente é tratamento, é prevenção e tratamento. Não adianta envolver questões de segurança pública tão somente. Nós temos que prevenir com outros projetos, incentivos aos adolescentes para que eles não entrem nesse sistema relativo ao entorpecente. E um problema ocorre principalmente nos dias de hoje com a internet, a pedofilia. Como se pode conter esse problema?
Então, é um problema a nível nacional, né? O Ministério Público Federal tem um programa muito interessante de combate. Existem procuradores federais que estão investigando isso junto com a Polícia Federal. Infelizmente, assim, a nível local, a vigilância dos pais, né? Os pais, eles têm que estar atentos ao que o filho fica visualizando na telinha.